Bom dia, pessoal do Papo Viramundo. Eu estou hoje aqui com a minha amiga Maria Augusta. Ela é professora da FEFELESH, que a gente já conversou antes sobre essas unidades na USP, né? Em particular, ela é do Departamento de Letras Modernas, né? E é a Maria Augusta Vieira. E eu tenho já de longa data tentado agendar essa conversa, porque o tema principal de trabalho da professora Maria Augusta, ou da Maria Augusta, é um tema assim, que eu acho fantástico, muito legal, e que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para a Maria Augusta para ela fazer como quiser, uma pequena apresentação, etc. E já perguntar um pouquinho, antes de falar dessa parte mais atual dela, né? Perguntar um pouquinho das origens dela e da parte, assim, do começo da educação e como que ela optou pela literatura. Então, Maria Augusta. Bom, em primeiro lugar, Marcílio, é um prazer estar aqui com você e um prazer enorme também de poder participar desse Papo Viramundo, que eu acho uma iniciativa muito interessante, enfim, no sentido de dar a conhecer para uma comunidade mais ampla alguns professores e o que está por trás daqueles professores, que eu acho que um pouco é isso que você propõe nesses diálogos, né? E, bom, eu estou aqui na USP há muitos anos, né? São 47 anos de USP. 47? Aí sim, 50 anos quase. Já estou no final da carreira, evidente, muitos anos. E, na verdade, é curioso porque eu acho que eu me decidi pela literatura quando eu fazia o colegial. Agora se diz ensino médio, naquele tempo eu fui fazer o normal, curso normal, que era de formação de professores para o ensino fundamental, né? E eu fui estudar no colégio aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, estudei no Colégio Sion, e lá eu tive uma professora fundamental para mim, que foi a professora Berta Waldman. Ela que me abriu o mundo da literatura. E ela foi mostrando, a gente lia muitos romances e as discussões sobre os romances, sobre poesia também, eu adorava também poesia, mas a discussão e a análise dos romances acabaram me levando para esse mundo da literatura e eu fiquei completamente tocada por isso. Eu gostava, tinha às vezes um interesse pela arquitetura, mas eu era mal em desenho, não tinha habilidade para isso. Gostava mais de urbanismo, então não era o caso de eu enfrentar uma faculdade de arquitetura. Nós já tivemos entrevistas aqui onde os professores ou professoras relataram a influência de um professor na época do segundo grau, né? Na carreira deles, né? Ou a influência de livros também. Então é muito importante notar, e talvez até o Papo Viramundo tenha esse papel também, né? De alguém que está nos escutando aqui ficar influenciado por esse movimento que... Exatamente. Né? Para mim isso é um ponto central, né? Um bom profissional, né? Como foi essa professora que eu tive, Berta, é um caminho aberto para você se interessar por uma área do conhecimento. Isso para mim é uma coisa assim claríssima, e os alunos percebem muito bem quando o professor está plenamente engajado com a sua disciplina, né? No caso dela, ela ainda nos ensinou, nos dava muitas obras de Machado de Assis. Eu fiquei completamente fascinada. Eu ia perguntar quais são os autores daquela época que... O Machado de Assis era assim uma coisa que me explicava o mundo de alguma forma, né? E
E com a ajuda dela, evidentemente, ela que ia propondo temas de discussão, eu fiquei fascinada pelo Machado e decidi fazer letras. E essa professora, naquela época, ela era professora da Faculdade de Filosofia. Ela era professora de literatura portuguesa e então ela também contava para nós, alunos naquele momento, né, jovenzinhos de 16, 17 anos, e ela nos contava que ela ia defender mestrado. Então eu tomei conhecimento de mestrado, doutorado, ainda no ensino médio, né? E eu ficava fascinada com a possibilidade de poder me aprofundar naquilo. Então eu resolvi prestar vestibular para letras, também me interessava muito pelo mundo hispânico, especialmente hispano-americano. Era a época também daquele aparecimento de romances notáveis latino-americanos, né? Borges, Cortázar, Garcia Marques, Vargas Llosa, enfim, era um mundo assim de autores muito promissor também. E eu ficava também fascinada por isso. E quando eu resolvi fazer letras, eu falei, não, lá na faculdade eu vou estudar espanhol, pela abertura para a literatura latino-americana e Machado de Assis. Uau! e entrei na faculdade, imagina, hoje eu penso, dizendo que eu ia fazer mestrado sobre Machado. Essa era a minha perspectiva. E o José de Alencar? José de Alencar me fascinava. No Machado tinha uma questão muito interessante que para um aluno mais jovem é muito sedutor, que é a questão da loucura, né? Quincas Borba, Memórias Póstumas, o Alienista, é aquele estudo sobre a loucura e numa época da vida em que a gente está tentando formar parâmetros, né? Sobre o mundo. E continua atual o tema, né? Continua atualíssimo. E por falar em loucura, Cervantes era. Eles não sabem ainda que é a tua especialidade. Exato. Então, eu, no último ano da graduação, fazia parte a leitura do Quixote. Até então nós não tínhamos tido contato. Evidente, eu tinha lido várias obras da literatura latino-americana e da literatura espanhola. Já é no original, em espanhol. No original. Né? Os alunos de espanhol têm essa vantagem em relação às outras línguas, porque eles conseguem ler em espanhol já no começo, né? No início da graduação. E eu tinha uma certa prática de espanhol, porque tinha uns contatos fora da escola, né? Com Latinoamérica, Argentina especialmente. Então eu vou dizer que eu me desenvolvia mais ou menos bem no espanhol. E isso também facilitava a leitura dos textos na língua original. Mas no final, no último semestre, no último ano, no primeiro semestre, eu li o Quixote. Aí eu fiquei absolutamente fascinada com aquela obra por vários motivos e aí resolvi que era isso que eu queria, que eu ia me concentrar. Ou seja, virou um tópico de mestrado, já pensando no Já pensado, exatamente. Eu deixei o Machado por um período, né? E resolvi me dedicar, entrar na pós-graduação. Naquele momento, estava começando a se formar a pós-graduação na USP, em espanhol, inclusive. Isso foi por volta do ano 77, 78, né? E aí eu ganhei uma bolsa, fui para a Espanha, fiquei um ano lá, mas uma bolsa de especialização. E fiz um trabalho sobre literatura contemporânea, que era o que tinha que fazer na época. E na volta eu já vim definida que eu queria estudar Cervantes. Sei. Né?
E concomitante, naquele momento, na USP, era possível você entrar como professor voluntário. Ah, voluntário. Voluntário. Eu tinha um professor auxiliar de ensino, né? Auxiliar de mas ensino. Esse não era mas não voluntário. era, o auxiliar já era da carreira. Já era parte. E eu, então, me pediram, a área de espanhol pediu se eu tinha falta de um professor, tinha se ausentado, e se eu poderia dar aula. Eu tinha feito especialização, então eu tinha me atualizado um pouco mais. Que convite, e aí, hein? bom, eu comecei então em 78, 77 a dar aula de literatura. Sim. Né? Só fiquei curioso, era um drama preparar a aula? Era um negócio assim tenso? Drama. Porque hoje até hoje em dia, quando eu tenho aula, sempre tem que preparar. Drama. Às vezes eu penso que sou eu. Não, isso acho que persegue a gente a vida inteira. Sei. E na época, então, era muito penoso, porque o meu universo de leitura era mais restrito, muito restrito, claro, não tinha experiência para tanto, e eu me sentia muito responsável enfim, eu estava assumindo aquelas aulas, então tinha que fazer jus àquilo, e lia, dava aula, aquelas 2 horas, quando eu saía dali, já voltava para casa, tinha que começar tudo de novo, que já era outro tema. Então, nossa, era muito tenso. E junto a isso, casamento, vida nova, de família e filhos, então tudo isso era bem puxado. E assim, eu acho que o nosso ouvinte aí, talvez o espectadora não sabe muito do que é a obra do Cervantes, né, Miguel de Cervantes, etc. O que ele tem assim, de especial que te atraiu tanto? O que tem, né? Está por trás, assim. Eu acho que nas primeiras leituras que eu fiz, uma coisa que me atraía demais era a ideia de fazer algo em benefício do mundo. No caso dele é do mundo, ele queria transformar o mundo, né? Criar outras ordens de valores possíveis para a humanidade, né? Então ele queria trazer esses grandes valores que a gente admira até hoje, espero, da justiça, da verdade, da fé, né? Do compromisso, da lealdade, era uma coisa importante. Então eu sentia que isso... Isso o Dom Quixote. O Dom Quixote, a personagem. Esse empenho nessa mudança que ele buscava, né, me seduzia. Então ele era um homem de princípios. De princípios, ele tem isso muito... Claro, princípios já muitas vezes anacrônicos ao seu próprio tempo, né? Porque ele quer fazer com que o mundo volte à ordem da cavalaria andante. E esses princípios já são completamente insustentáveis no princípio da Idade Moderna, né? Então ele acha que esses valores são os fundamentais. Mas não é o que acha o Miguel. Bom, aí são outros 500. Miguel autor, né? O Miguel de Cervantes, né? Porque é importante a gente ter em conta que uma coisa é o Dom Quixote, outra coisa é o autor, né? Uma coisa é o Dom Quixote e o Sancho, outra coisa é o Miguel de Cervantes. O Sancho é o ajudante. É o ajudante, é o escudeiro, né? O escudeiro que vai acompanhá-lo o tempo todo, né? O que Cervantes pensava, isso aí é uma coisa fantástica, porque ele não deixa nada escrito, certo? Nós não temos cartas de Cervantes, não temos depoimentos, documentos que ele tenha deixado sobre o que ele pensava sobre a vida e sobre o mundo e sobre a própria literatura, né?
O que nós temos é exclusivamente a sua obra. É o Miguel. É a obra. Certo. Certo? Então a gente tem que ir rastreando o que provavelmente ele pensaria, o que ele fez nas obras, para poder entender melhor como que ele se situava nesse mundo. Né? O Dom Quixote não, ele tem um plano perfeito, estabelecido, que é ser um cavaleiro andante e atuar como tal, seguindo esses princípios da cavalaria. O Sancho é aquele acompanhante que é o que cria situações extremamente bem-humoradas, cômicas dentro da obra. Né? O que a gente tem que entender, de certo modo, é que o Dom Quixote, no fim das contas, é um longo diálogo entre o Dom Quixote e o Sancho. A obra, né? É um longo diálogo entre eles dois. Claro que intervém inúmeros personagens, mas é essa relação entre eles dois que sustenta, que dá o eixo para a obra. Né? Agora, é muito curioso o que Cervantes vai fazer com isso. Ele vai colocar uma personagem que é um intelectual, no fim das contas. O Dom Quixote é um grande leitor. Ele leu tudo o que outros não liam naquele tempo, né? Conversando, dialogando com um analfabeto. O Sancho Panza. Completamente analfabeto. Sim. E um camponês. Então, é interessante, é bonito analisar e ir percebendo como que esse diálogo vai sendo possível, né? Como que eles vão se entendendo, se desentendendo também. Mas o Sancho Panza é aquele que tenta trazer o Dom Quixote à realidade, né? Assim, ele tenta mostrar que é uma ilusão aquilo que ele está... Sim. O Sancho, o tempo todo, ele trata de alertar para o Dom Quixote que aquilo que ele vê não é exatamente o que ele diz, que aquilo é outra coisa, né? A primeira aventura, a aventura dos moinhos de vento, né? O Dom Quixote... essa eu tenho aqui para perguntar. Considera que isso são gigantes, etc, né? E na verdade não, são moinhos. Então o Sancho tenta ajustar, mas para o Sancho tudo é uma novidade fantástica. Porque ele sendo mais simples, o que ele está vendo... Ele não tem ideia do que é livro de cavalaria, do que é ser cavaleiro, muito menos do que é ser escudeiro. Então ele está, vamos dizer, apalpando essa nova possibilidade de vida. Porque quando o Dom Quixote o convida para ser escudeiro, o Dom Quixote diz que no dia em que ele, Dom Quixote, tiver alcançado fama, atingido a fama, o reconhecimento, o Sancho será um governador de uma ilha, de uma ínsula, como ele fala. Então o Sancho, que é aquele homem rústico, simples, vê no horizonte a possibilidade de ser governador. E ele nem sabe o que é ser governador, evidentemente, não tem isso claro, mas ele percebe que com aquilo ele ganha uma outra vida. Né? E só para nos informar melhor, o escudeiro é o que será? É o que protege? O que é escudeiro? Não, o escudeiro, na verdade, nos livros de cavalaria, ele funciona como um aprendiz de um cavaleiro. Né? Ele vai aprender com a perspectiva de um dia se tornar cavaleiro. O escudeiro... Então você é meu escudeiro, quer dizer, você é meu discípulo. Como se fosse mais um dia talvez você chegue caso. E claro que o escudeiro também ajuda, vamos dizer, materialmente, formalmente nas situações, né? Arriar o cavalo, coisa do tipo, é possível. Mas vamos dizer que o escudeiro, ele tinha um outro estatuto que não tem nada a ver com o que é o Sancho para o Dom Quixote. Entendi. Certo? E eles nunca brigaram entre si? Eles têm desentendimentos. Têm desentendimentos. Sei. Né?
Mas eles tentam solucionar e aquilo passa. Tem uma coisa importante, Marcelo, que eu acho que na obra do Cervantes a gente observa que há uma valorização enorme da amizade. É mesmo? É. Em vários outros textos, mas a amizade, em muitas narrativas dele, né, existe esse destaque para a amizade como algo muito valioso, certo? Então, o que a gente observa entre Sancho e Dom Quixote é que vai se construindo pouco a pouco uma amizade entre eles, né? Um reconhece no outro a grande qualidade que ele tem, né? E vice-versa. Então, qual é a qualidade do Sancho? O Sancho, o Dom Quixote fala muito da fidelidade dele. A fidelidade dele e a capacidade que ele tem muitas vezes de solucionar algumas questões. Mas imagino que deva ser difícil ser fiel a uma pessoa que sonha coisas impossíveis, né? E a pessoa está ali ao lado apoiando esse sonho, né? O Sancho, por outro lado, e também isso acho que é um parâmetro importante, porque o Dom Quixote, ele é completamente louco na ação, mas no discurso, na palavra, ele é absolutamente sensato. Ele é um grande leitor, ele lê os clássicos, ele sabe opinar sobre tudo. Então o Sancho fica impressionadíssimo com a sabedoria que ele tem. Ao mesmo tempo, o Sancho sabe que ele é completamente louco. Certo. Mas então tem essa distinção entre a ação e a palavra, né? Como se o Dom Quixote tivesse essas duas vertentes muito distantes uma da outra, né? Então o Dom Quixote era um transgressor. Em certa medida, sim, mas ele nunca se enquadraria dentro desse parâmetro, né? Porque, segundo ele, a missão dele no mundo é trazer valores, trazer princípios e condutas, evidentemente, que estão desgastadas, né? Então, por exemplo, a questão da justiça é uma coisa muito clara para ele. Mas para ele poder atuar, ele vê situações onde não está ocorrendo nenhuma injustiça e ele acha que tem, porque aí ele vai atuar como cavaleiro. Né? Por sinal, o cavalo dele não tem nome, Então, os primeiros capítulos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, ele passa, porque aí é só ele na casa dele. Nós não sabemos nada da vida pregressa dele. Quem ele foi, do Dom Quixote. Quem ele foi, como foram, quem eram os pais, qual a educação, não sabemos nada. A única coisa que a gente sabe é que ele é um leitor inveterado e que de tanto ler, ele ficou louco. Né? É a única coisa. E a loucura advém justamente do fato de querer ser um cavaleiro andante. E para isso ele vai nomear, né? Vai se nomear, né? Vai encontrar o nome de cavaleiro para ele próprio. Ele passa dias refletindo sobre isso. Sobre se chamar Miguel Cervantes. Como se chamar Dom Quixote de La Mancha. Ele está querendo construir esse universo como personagem, né? E o cavalo, ele precisa dar um nome. O cavalo dele é um pangaré, uma coisa horrível. E nada a ver com os cavalos dos cavaleiros, né? E ele precisa dar um nome. Então ele passa outros tantos dias imaginando que nome ele vai dar para aquele cavalo. Ele chega a esse nome que ele acha muito sonoro, muito bonito, Rocinante, né? Rocinante. E ele passa outros tempos, né,
pensando tempos que eu digo nesse início da obra, pensando que ele precisa encontrar uma dama. Ele não tem dama. E um cavaleiro sem dama não existe. Então ele se lembra de uma jovem que mora próximo, na aldeia dele, a aldeinha devia ser mínima, e ela então vai ser, e ele vai criar ela se chama Aldonza Lourenço, e ele vai criar um nome cavaleiresco para ela, Dulcinea del Toboso. E aí é um nome sonoro, bonito, etc. Então com isso ele considera que ele pode ser já um cavaleiro. Mas ele não precisa da ajuda. Ele tem nome, tem a dama e tem o cavalo. Um cavalo com nome digno de cavaleiro. E ele sai. Rinoceronte. Rocinante. 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 E ele sai, ele tem a sua primeira saída. Como cavaleiro, sai numa madrugada e vai andando, sem saber muito o que fazer. Nisso ele se encontra com uma hospedagem. E nessa hospedagem, na verdade, por onde passavam os viajantes, todos caminhando ou a cavalo, né? Era uma hospedagem de caminho, como se dizia. E tem as prostitutas ali na porta, ele acha que aquelas são donzelas. Ele vai vendo tudo com o olhar de um cavaleiro. Aquela hospedagem não é uma hospedagem para ele, aquilo é um castelo. O dono do castelo, o castelão. E é esse que vai, ele pede para ser reconhecido ou batizado como um cavaleiro andante. E depois de muitos estragos que ele acaba fazendo lá sem querer, esse estalajadeiro dá a bendição e diz para ele: olha, mas o senhor não pode andar sozinho, o senhor precisa de ter umas camisas limpas, carregar algum dinheiro e ter um escudeiro. Então ele retorna para a aldeia dele e aí que ele convida o Sancho, e aí ele sai novamente. Que bonito, agora dá mais vontade de ler ainda, né? Eu falei para Maria Augusta que eu li um pouco e não cheguei ao final, mas agora com essa entrevista, quem sabe eu chego. Eu queria perguntar também qual é o paralelo, ou se existe, ou se estuda um paralelo, porque a gente se encontra muita gente hoje, não só em São Paulo, mas no mundo. Eu mesmo estava fora, agora encontrei também pessoas assim que falam sozinhas, né? Que parece que vê um outro mundo que a gente não vê, né? Que são assim, às vezes a gente sempre pensa que são drogados, mas às vezes não está sob influência de droga, mas sim sob uma pessoa que não está ajustada à nossa sociedade, né? Existem estudos ou se fala dessa relação de um certo desajuste assim, social? Olha, Marcílio, é interessante porque ele, vamos dizer, se a gente considerar um pouco o quadro histórico, né, ele seria um fidalgo decadente, né? Ele é um fidalgo empobrecido. Ele ficou pobre porque comprou muitos livros e gastou tudo. Tem uma livraria, notável que ninguém na época tinha aquela livraria, os livros eram caríssimos. A questão da imprensa, da possibilidade de ter livros impressos ainda era recente. Aquilo estava... Nós estamos falando do Miguel ou do... Falando da obra, do Quixote. Os livros eram muito caros e o Dom Quixote, como personagem, tem uma biblioteca notável, né? A gente tem que ter em conta que a possibilidade de imprimir livros era ainda no século XVI uma novidade. Isso aí é uma coisa interessante e isso circulava, os livros circulavam, não só os livros, mas também oralmente muitas histórias circulavam, né? Mas ele, vamos dizer, ele não é exatamente um desajustado, ele não se sente assim. Ele se sente totalmente integrado, né? Ele se sente integrado naquele mundo, mas é um mundo que ele precisa atuar para trazê-lo de volta
aos princípios que ele acredita serem os fundamentais, né? Que são esses princípios de verdade, de justiça, e exaltar a cavalaria, né? Então, o curioso é que tem personagens que aceitam, alguns, pouquíssimos aceitam como ele sendo de fato um cavaleiro, e outros personagens se contrapõem o tempo todo com ele, né? E aí, então tem mais personagens no livro que o Sancho Panza? muitos, Tem vários. são inúmeros. Tem uns concordando com ele E outros querendo tirá-lo dessa loucura, né? Arrumando métodos, formas para curá-lo, né? Como eles dizem muitas vezes. Agora, é incrível, aí no caso falando do Cervantes, a capacidade de observação que ele tinha em relação ao mundo ao seu redor. Tem um crítico estudioso que, não sei se eu nunca me meti a fazer isso, mas ele contou 709 personagens na obra. É mesmo? É uma galeria de tipos humanos. E eu digo da capacidade de observação de Cervantes porque cada personagem tem traços muito específicos. Então é incrível esse mundo que se descortina, né, para o leitor, porque é a Espanha de final do século XVI, começo do XVII. Que é 1610, né? A primeira parte da obra é publicada em 1605 e a segunda em 1615. Né? Tem aí 10 anos de espaço entre a primeira e a segunda parte, mas na verdade... E o Miguel, qual era a idade dele? Sabe? Olha, ele nasce em 1547, né? Então ele tinha 50 e 60 anos. Ele publica o Quixote. Ele, inclusive, enfrenta um problema grande com isso, porque ele era considerado um escritor velho, né? Cervantes é um escritor da maturidade. Ele publica tardiamente os seus textos, né? E a gente percebe claramente, por várias inferências que a gente vai fazendo, que ele tinha obras escritas e ainda não publicadas. Tanto que muitas das suas obras vão ser publicadas muito próximas umas das outras, né? Mas ele era um escritor que revia seus textos, que cuidava muito da forma que ele estava dando para esses textos. E nisso aí, eu vou falar uma coisa que pode parecer assim, como eu diria, inadequado ou anacrônico para a época, mas Cervantes era um escritor que, além dessa coisa toda da cavalaria, etc., ele era um escritor que estava experimentando formas, modos de escrita, experimentando como escrever determinadas histórias e como situar o leitor em relação a essas histórias. Né? Isso ele vai fazer no Quixote de uma forma exemplar. Por isso que dizem tanto que o Quixote é o primeiro romance moderno. A gente não poderia dizer isso. Né? Não é o primeiro romance, e não existe o primeiro romance, mas que o Quixote abre muitos caminhos para o romance que vai despontar na Inglaterra no final do XVIII e na França e em outros países do XIX. Tem mais algumas coisas que eu queria te perguntar. A primeira é que tu falasse que ele tem vários tipos, né? 700 personagens, etc. Então ele tinha essa sensibilidade de descrever caráteres, personalidades, assim. Exatamente. Uma pessoa raivosa, uma pessoa... Exato, então, as personagens, arquétipos, digamos assim. as mais variadas, os mais variados tipos, né, vão aparecendo na obra. Né? Tem o estudante,
tem o cabreiro, como eles, que cuida do gado, gente muito simples, tem gente, vamos dizer, bom, da nobreza, certo? Isso na segunda parte vai aparecer, o contato deles com os nobres, os pastores, as donzelas, as prostitutas, tem tudo, tem um universo. E o Miguel nunca teve problema com, eu não sei agora. A censura? Eu ia falar Inquisição, mas a Inquisição já tinha passado. Não, estava plena. Plena Inquisição. Então não tinha esse problema com a Inquisição e com os nobres, ao criticar os nobres, ou escrever os nobres de modo inadequado. Então, olha, vamos ver o que vai acontecer. Ele, problema com a Inquisição, exatamente, ele não teve, mas ele sofreu poucas censuras com relação ao Quixote. São poucas. É provável que Cervantes tenha origem judaica, mas isso, nós estamos no mundo ibérico, em plena Contra-Reforma, onde esses princípios inquisitoriais estão muito vigentes, né? E ele se cuida extremamente para não ter problemas com a censura. Isso, vamos dizer, ele tem algumas falhas na composição do romance e o que é censurado no caso dele é mínimo. Censurado, mais corrigido do que censurado, né? Então ele passa como se estivesse ileso a essa questão da censura, mas ele tem isso muito presente e ele é muito perspicaz como autor, no sentido de saber até onde ele pode chegar. Tem uma coisa que é interessante, Vamos lá. que eu acho que a gente precisa ter em conta. No Quixote e na obra cervantina em geral, você nunca vai ter uma única visão. Toda a sua obra é construída, pelo menos, a partir do encontro de duas visões diferentes. Então, por exemplo, no caso Sancho e Dom Quixote, né? Em outros momentos, em outras obras, né? São duas personagens que estão contracenando. Então, por exemplo, Rinconete e Cortadillo é uma novela que ele publica, né? Desse mundo pícaro, totalmente marginal da sociedade, né? A picaresca, vamos dizer, uma certa tradição de histórias dessa linha, né? Dessa linha mais do submundo, que tinha surgido na Espanha, no meados do século XVI, com Lazarillo. Essa tradição, Cervantes não vai colocar um pícaro, que era o que aparecia em todas as obras picarescas, ele vai colocar dois. Então, sempre nós vamos ter duas possibilidades de compreensão de uma determinada situação. Então, ele sempre coloca, ele não dá uma visão única sobre as coisas. Isso é de uma sabedoria incrível, né? Se nós compararmos, por exemplo, com um outro contemporâneo seu, que escreveu, Mateu Alemão, que escreveu Guzmán del Farate, é uma história, uma obra publicada em 1604, Quixote em 1605, e o Guzmán del Farate também teve um sucesso enorme, mas o Guzmán é uma personagem pícara que conta a sua história moralizando. Cervantes é avesso à moralização. Então, por isso, sempre ele coloca pelo menos duas personagens em diálogo. E Camões em que época está? É contemporâneo. Ele, inclusive, Cervantes elogia muito os versos de Camões. Né? Mas não chegaram. Camões é mais velho, digamos, que Cervantes. Não se conheceram, mas Cervantes tem conhecimento da obra, dos versos de Camões. Né? E como é que era a conservação física
papel do livro para chegar até o nosso tempo, porque é 1600, né? Tem um original lá que está no museu de não sei de onde. Na Real Academia tem, na biblioteca, né? Mas na Biblioteca Nacional, mas evidentemente que já andaram pesquisando muito sobre esses originais, ou se o mundo, se algum bibliófilo teria, ou em alguma instituição, mais exemplares, né? O que acontecia, curioso, é que nessa época também havia edições piratas, né? Então, o Quixote, essas coisas é incrível, incrível. O Quixote mesmo tem, logo que é publicado, sai uma edição pirata em espanhol, em Portugal, né? E em outras partes também. Mas a pirataria já era um problema. Mas tem livros que tem a primeira edição do Quixote, da primeira e da segunda parte. E fizeram nas épocas, agora recentemente nós tivemos o privilégio de vivenciar o 4º centenário da primeira parte, o 4º centenário da segunda e de outras obras também cervantinas. Inclusive a professora Maria Augusta, deixa eu olhar aqui as minhas notas sobre isso, Dom Quixote, o livro aqui, Jabuti, ganhou o prêmio Jabuti, né? Que é as percepções de Quixote no Brasil. A narrativa engenhosa de Miguel de Cervantes. E tem a ver com esses 400 anos, não? Tem, bom, é que coincidiu com a minha carreira. Deu sorte. Deu sorte porque eu fiz a livre docência em 2008, né? E aí estava entre a comemoração do 4º centenário da primeira parte e da segunda. Né? E quando foi em 2013 eu ganhei o prêmio Jabuti com esse que foi a minha livre docência. Né? Legal. E aí nas notinhas que eu tenho aqui, eu tenho uma pergunta que é meio maluta para a professora Maria Augusta. Dom Quixote muda o mundo? Ajuda a mudar o mundo? Eu acho que... Olha, tem que pensar, então. Eu acho que nenhum livro muda o mundo, mas pode interferir muito na compreensão do mundo, né? Na compreensão das pessoas em relação a determinadas coisas, né? Eu acho que para muitos o Quixote marca modos de entender as pessoas e de entender o mundo, né? As contradições. Eu acho que a mudança pode advir nesse processo de leitura. E o Quixote, eu estou caminhando para o final aqui do nosso papo. O Quixote ou Cervantes teve alguma influência ou tem alguma relação com o Grande Sertão Veredas? Então, Marcílio, olha só, quando eu fiz o mestrado aí, porque olha, uma vez alguém já me disse, mas isso vamos dizer, como se fosse uma recorrência constante. A questão é a seguinte: o Quixote e a obra de Cervantes é uma obra interminável, né? Interminável. Fiz o mestrado, fiz o doutorado em livre docência e a titularidade sobre esse tema, né? Claro que em muitos momentos estudei a recepção do Quixote no Brasil, isso aí foi um grande estudo que me ocupou bastante, né, para isso. E claro, mas fui me adentrando no mundo cervantino o mais que eu pude, né? Mas o que você tinha perguntado mesmo? Se teve alguma influência no Grande Sertão Veredas. Mas quando eu fui fazer exatamente o doutorado, o meu projeto inicial era relacionar o Quixote e o Grande Sertão. É mesmo? Olha fazer só. um estudo comparado, porque eu Porque vi tem essa coisa do movimento da cavalaria, de alguma forma, dos jagunços, né?
tem uma coisa épica, cavaleiresca no Grande Sertão, né? O que tem também no Quixote. Só que, até na época, uma professora na banca de qualificação falou: Maria Augusta, nós precisamos de especialistas em Cervantes. Vai por esse caminho, deixa o Grande Sertão, faz um trabalho sobre isso e vai. E eu achei que ela tinha toda a razão. Nós, por incrível que pareça, não tínhamos. Eu vou falar da USP, mas nem dizer das outras universidades. Nós não tínhamos aqui na USP ninguém que estudasse Cervantes a fundo. Nós tivemos uma tese do Luiz Fernando Franklin de Matos na filosofia, mas era uma tese mais voltada para a filosofia. Mas, e também não foi publicado esse trabalho, né? Mas era muito restrito o estudo da obra de Cervantes no Brasil. Então, essa professora me aconselhou sabiamente e me deu essa possibilidade de eu fazer uma virada de rumo e me centrar, né, nos estudos cervantinos. Né? Mas existe familiaridade, assim como existe uma enorme familiaridade com Machado. Com Machado de Assis. O Machado de Assis é um escritor que dialoga o tempo inteiro com o leitor. Né? E Cervantes, a mesma coisa. Machado leu Cervantes. Né? Leu as novelas exemplares, leu o Quixote. Enfim, eles têm parentescos. Me leva isso a fazer um comentário de que é de amador, né? Mas assim, eu estava lendo um texto de uma filósofa esse final de semana sobre a perda que a gente tem tido do processo de admiração das coisas, né? A gente não tem mais tempo, devido à dinâmica toda da vida, de olhar para uma coisa e se admirar, né? E aí, mas eu acho que ela falava, e eu via dessa maneira, mais no sentido do fenômeno científico, o fenômeno da explicação dos fenômenos, né, na área de ciência. Mas esse processo de admiração também a gente deve encontrar, talvez até com mais facilidade, na literatura, né? De poder se admirar com as coisas, ser sensível a isso. Então, nesse sentido, a importância da literatura, além de todas as outras coisas que devem ser importantes, que eu nem sei, mas assim, despertar esse senso de admiração, lendo uma obra, deve ser uma coisa muito legal de ver isso, né? E a gente deixar esse espaço. Assim. Olha, é muito interessante seu comentário, porque um dos recursos retóricos que Cervantes utiliza o tempo inteiro no Quixote é a questão da admiração. Olha, eu acho que eu vou passar para a literatura. Tá bom. Bom, e assim, para finalizar, Maria Augusta, às vezes eu pergunto isso, às vezes não depende de muitas coisas, do contexto, etc. Mas assim, para quem está começando, que tem para o jovem, né, o que ele vai fazer, o que ele vai estudar, e a tua mensagem, assim, quando olhando a tua carreira, né, é uma mensagem de que vai em frente, valeu a pena estudar, etc. A literatura em si, quer deixar alguma mensagem assim, de finalização? Assim? Eu só posso dizer. E depois o teu neto vai ver essas coisas, vai lá na frente, ele vai estar olhando a avó dele. Eu não sei se ele vai gostar do meu caminho, mas eu acho que, enfim, que a gente busca atuar no mundo de uma forma que para a gente faça sentido e que faça, sobretudo, sentido para os outros também, né? Senão, vou dizer que a gente tem um papel. Eu, quando estava na graduação ainda, nem imaginava que... Eu sempre me imaginava dentro de uma sala de aula, dando aula em colégio de estado, né? Era minha opção. Embora eu tenha estudado no Sion, eu estudei o primário num colégio estadual, no grupo escolar experimental. Foi
foi a melhor escola que eu já tive na minha vida. Queria ter continuado, mas naquele tempo não foi possível, meus pais queriam que fosse para outro lado. Mas eu me dedicava, queria muito, vamos dizer, atuar no ensino, né, na educação, e pela via da literatura, que eu achava que as duas coisas, que isso podia ser útil para as outras pessoas, né, para os alunos, para a vida deles, que aquilo poderia abrir perspectivas, novos caminhos, né? E vir para a universidade, para mim, foi uma maravilha, assim, uma coisa que eu valorizo até hoje. Sou imensamente agradecida por ter podido justamente estar numa área em que eu posso oferecer aquilo que para mim foi o melhor que eu li na minha vida, que foi Cervantes, né? Então, e poder oferecer para esses alunos, que futuramente, alguns pelo menos serão professores também, que eles possam também levar isso adiante, né? Porque acho que tem uma satisfação pessoal, mas tem uma satisfação, vamos dizer, social, uma coisa assim também. É a transmissão da beleza, né? Você vê que é esse processo todo que vai para o outro, né? Bom, então, Maria Augusta, muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo, aprendi um monte de coisa sobre o Cervantes e o Sancho Panza também. E muito obrigado. Imagina, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar nesse Papa Viramundo, que é muito bem pensado, uma coisa muito bacana que o Marcílio tem desenvolvido. Acho muito admirável, né, essa possibilidade de a gente aparecer de uma forma diferente da sala de aula, para outro público, né, e poder contar um pouco do que a gente faz, né. Mas agradeço muito a oportunidade, né, e acho que você deve retomar o Quixote. Sim, vou retomar, sim. Tá bom. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Até mais.